O Mauro talvez não tenha tido contato com isso, eu não sei, né, que essas coisas também não são assim iguaizinhas o tempo todo, mas a primeira vez que eu ouvi a expressão pós-moderno, eu estava no último semestre do curso. E ela não surgiu de dentro do curso, ela surgiu de um colega que tinha passado 2 anos na Itália, né? Então ele trancou o curso, ele era 2 anos antes da gente. Ele trancou o curso, passou 2 anos na Itália e quando voltou caiu no nosso semestre para fazer o trabalho final de graduação. E ele chegou da Itália dizendo um monte de coisas que eram o contrário do que a gente tinha visto durante o curso inteiro. Porque os nossos professores, apesar de estarem na lida da vida prática dos escritórios, dos seus escritórios e produzindo arquitetura para valer, os nossos professores, eles não tinham contato com essa, pelo menos não demonstraram para nós ter contato com essa nova realidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de perguntar a vários deles se a dificuldade de importar material bibliográfico, revistas e livros, talvez tenha influenciado nesse atraso. E alguns deles disseram que sim, porque não era fácil você ter acesso a esse tipo de bibliografia, né? E eu não estou falando não estou falando de política, não. Estou falando de revista de arquitetura, de livro de arquitetura. Aí o cara chega na UFRJ no final de 83 com Global Architecture debaixo do braço, começa a nos mostrar coisas completamente revolucionárias para nós. A gente vai ver Mário Botta, a gente vai ver Peter Eisenman, a gente vai Uhum. ver Aldo Rossi e aquele monte de coisas pintadas de vermelho e amarelo e azul e cores primárias e formas elementares, triângulos, círculos, frontões. E a gente, meu Deus, de onde saiu isso? A nossa primeira reação da turma e tal foi de quase jogar ovo nos trabalhos que ele desenhava, porque ele chegou desenhando coisas assim, né? E pessoas que estavam no primeiro, segundo período, quando eu estava nessa situação, sendo apresentado ao pós-moderno por essa maneira meio enviesada, mas muito saborosa também, pessoas que estavam ali começando o curso em 85 já fizeram o curso praticamente com a ótica pós-moderna. Né? Os professores mais novos que a gente tinha, que eram os professores de PA1, que eram recém-formados e tal, eles depois se tornaram profissionais que passaram a projetar de uma maneira completamente diferente da que eles nos ensinaram quando eram professores. E isso eu pude constatar, porque viraram praticamente colegas, né? E você vê a produção do cara, meu Deus. Na aula a gente era outra coisa, tanto eles quanto nós. Então, nesse período em que nós estudamos, Mauro, eu acredito que o ensino tenha se transformado de maneira muito precipitada, menos pela maneira de organizar, por causa das diretrizes e currículos e MECs e etc., mas mais pelo conteúdo de arquitetura que, de repente, nós começamos a receber. Pois é, bom, aí vai acontecer um diferencial entre o teu ensino e o meu, apesar de ser poucos anos, né? Você, quando entrou, eu estava me formando. Então, quando eu entrei em 75, não se falava nada do pós-moderno, não se tinha acesso às revistas, não tinha acesso aos livros, porque era muito difícil, como o Marcos falou, era muito difícil esses professores, apesar de não serem somente pesquisadores, porque naquela época não tinha ainda essa figura, né? Você eram aqueles arquitetos que tinham seus escritórios e eles mesmos faziam várias críticas ao seu trabalho, eram ligados a entidades de classes como o IAB. Nós sempre tivemos revistas de arquitetura aqui no Brasil, por várias épocas, umas acabaram, outras continuaram, excelentes, mas que foram, durante muitos anos, censuradas. Então, a questão da pós-modernidade também estava muito ligada ao pós-guerra, né? Porque essa discussão começa na década de 50, e nós tínhamos um governo que tinha sido deposto por ter sido aliado com o, né, que foi o Vargas. Depois nós entramos numa, entre aspas, democratização, que foi somente com o Juscelino. Depois tudo foi um processo muito doloroso com o Jânio Quadros e o João Goulart, que deu no que deu, né? Então, nós não tínhamos realmente acesso ao que se passava lá fora, não. O Marco veio ter noção, contato com o pós-moderno, por causa desse amigo de escola dele, de faculdade. Eu vim a conhecer o pós-moderno porque eu sempre assinei, desde o número 1,
a revista Arquitetura e Urbanismo, a U. Então, em 79, saiu uma discussão, que depois veio ser dado nome pelo professor Hugo Segal da pós-mineiridade, né?